Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos para mais uma aula. Hoje é a penúltima aula do nosso curso de Filosofia do Direito Privado. Antes de apresentar a palestra e a palestrante de hoje, um recado sobre as aulas no YouTube. Né? Quem perdeu ou quiser rever alguma aula, então o Iago me pediu para avisar vocês que as aulas estão todas lá, tá? Claro, né, com exceção das vindouras, né, mas as aulas até a última, inclusive, já estão todas disponíveis. Tá? Muito bem. Hoje nós vamos seguir, então já deu para anotar essa fase final do curso, né? São palestras sobre autores que não se ocupavam principalmente do direito privado, né? mas filósofos que têm teses pertinentes, importantes para o direito privado. A autora tema de hoje, né, a Susan Okin, é uma filósofa feminista, tá? Dialoga, sobretudo com filósofos liberais como os filósofos das duas últimas aulas, né, o Rawls e o Dworkin, tá? Faz críticas feministas a teorias liberais de justiça, e quem vai nos apresentar é a Susan Okin, tá? Com uma parte, né, da obra dela, né, do pensamento dela, e com ênfase para uma área do direito privado, sobre isso eu queria chamar a atenção, né, para uma área do direito privado que até agora não teve lugar aqui no curso, que é o direito de família. Tá? Então, quem vai nos falar sobre a Susan Okin é a Rafaela Leite, tá? Uma aluna que eu tenho o prazer de orientar no doutorado da UFMG, né? A Rafaela já é mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto e também atualmente é professora substituta, tá? Na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu desejo a todos uma ótima palestra e passo a palavra para a Rafaela. Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. E aí, primeiro, a Associação Serras de Minas, que vem desempenhando um papel relevante na articulação do debate acadêmico da teoria da justiça e do direito, em especial ao professor Leandro e ao Iago, que tem estado à frente desse minicurso. A Susan Okin, para quem não conhece, e aí complementando a introdução que o Leandro já fez, ela foi uma renomada filósofa política cujos escritos eles enfocaram a exclusão das mulheres da maior parte do pensamento político e que insistiu a partir disso no fato de que as questões de gênero elas pertencem ao cerne, não às margens da filosofia política. A Okin faleceu em 2004 com apenas 57 anos de idade, mas ela deixou um importante legado para as filósofas feministas e, sobretudo, para as liberais, uma vez que, ao confrontar a questão de quão justo é o gênero, ela pretendeu apontar o caminho para uma teoria de justiça que fosse mais humanista. Iago, pode trocar, por favor. Bom, o caminho para uma teoria da justiça mais humanista, ele pode e deve ser trilhado também pelo direito privado, isso especialmente pelo direito de família. E para que o direito privado e o direito de família eles possam rumar no sentido de uma justiça mais humanista, são necessários arranjos nas relações de emprego e nas relações conjugais e parentais que vão concentrar uma parte significativa das instâncias de vulnerabilidade das mulheres e das crianças. Diante disso, a minha proposta hoje ela é apresentar um ponto de comunicação entre a filosofia e o direito privado, que é muito caro, sobretudo, às feministas. E que ponto é esse? A família estruturada no gênero como um problema de justiça. E aí, para desenvolver esse debate, eu vou propor uma sequência argumentativa de 3 estágios. Então, primeiro eu pretendo descrever a família estruturada no gênero,
e situá-la diante de algumas observações gerais que podem ser extraídas das teorias de justiça social emergentes a partir da década de 60, e a partir disso, eu pretendo dar uma ênfase na dicotomia entre os âmbitos público e doméstico, sobre o qual se estruturam as teorias liberais e o próprio direito privado na conformação jurídica da família. E aí, finalmente, serão apresentadas as propostas da Oki para uma sociedade sem gênero e os efeitos práticos dessas propostas no direito privado. E antes de avançar para o primeiro ponto do debate que está sendo proposto, é necessário esclarecer por que a família ela está sendo pensada como um problema de justiça para o qual deve a filosofia política oferecer algumas respostas satisfatórias. Bem, a família é um problema de justiça porque ela está baseada em uma estrutura de gênero que confina homens e mulheres em papéis sociais institucionalizados em referência às diferenças sexuais existentes em nossa biologia. E qual o sentido de gênero que vai ser empregado nessa análise? A Oki define o gênero como a institucionalização das diferenças sexuais que foram construídas socialmente. E a partir desse conceito, ela pretende enfatizar que o sexo ele não pode ser um legitimador natural e imutável dos diferentes direitos, restrições e sanções entre homens e mulheres. Sobretudo, ainda segundo ela, porque nada em nossa natureza dita que os homens não devem ser participantes iguais nas atividades domésticas e na criação dos seus filhos. Qual é o problema? Embora nada em nossa natureza sustente o gênero, perpetua-se a divisão desigual do trabalho doméstico e remunerado entre homens e mulheres. De forma que essa família que está sendo estruturada no gênero, ela se apresenta como uma fonte de injustiça que afeta e que afetará as mulheres e as crianças de diferentes maneiras na sociedade. Por essa razão, a Oki argumentou ainda que, enquanto não houver justiça dentro da família, as mulheres elas não serão capazes de obter a igualdade na política, no trabalho ou em qualquer outra esfera da sua vida. E o que se observa é que há um ciclo de injustiça que se inicia no interior da família, dessa família que é estruturada pelo gênero, mas ele se expande para além do domínio do privado e vai desvelar diferentes instâncias de vulnerabilidade dessas crianças e dessas mulheres que não usufruem, em decorrência disso, de iguais oportunidades. E essa desigualdade, que é substancial entre homens e mulheres, ela pode ser visualizada no Brasil, apesar da garantia constitucional de igualdade formal, através de alguns indicadores sociais que foram divulgados pelo IBGE em 2019. E aí o primeiro indicador, vocês podem acompanhar pelo quadro, ele vai apontar o quê? Ele vai apontar que as mulheres, elas se dedicam aos cuidados de pessoas e aos afazeres domésticos cerca de 73% a mais de hora do que os homens. E essa dedicação ao trabalho doméstico e às atividades de cuidado, ela influencia o indicador de proporção de trabalhadores ocupados em trabalho por tempo parcial, ou seja, aqueles trabalhos de até 30 horas semanais, de forma que 28% das mulheres que exercem atividade remunerada o fazem em regime parcial, enquanto os homens eles vão representar apenas 14% dessa modalidade. E a ocupação de postos de trabalho em regime parcial e a natureza desses postos que são tradicionalmente ocupados pelas mulheres influencia em um outro indicador dependente, o de rendimentos médios do trabalho, do qual se extrai que as mulheres elas seguem recebendo 3/4 do que os homens recebem, embora seja observada uma tendência geral de crescimento da escolaridade das mulheres em contraposição aos homens. E o último indicador, ele vai demonstrar, e aí quando nós olhamos para a vida pública, que a participação das mulheres no Congresso Nacional, ela é representada por um percentual médio de 15%. As mulheres representam 15% na vida pública. Então, o que a gente pode
extrair a partir desses indicadores é que a desigualdade que se inicia no âmbito doméstico, ela reflete no âmbito público. Portanto, qualquer teoria de justiça que ignore ou negligencie a família estruturada por gênero, ou a dependência econômica que é provocada por essa estrutura, ou ainda a baixa participação das mulheres na vida pública, contribuirá para a manutenção dessa família como âmbito alheio, total ou parcialmente à justiça. Ótimo. Bem, com isso nós podemos avançar para o primeiro ponto do debate a partir da seguinte questão. Se o gênero ele é uma institucionalização das nossas diferenças sexuais e se nada em nossa natureza justifica a injustiça da família, como que nós podemos explicar a perpetuação do ciclo de injustiça ilustrado naqueles números? Primeiro, certamente porque a forma como nós organizamos a nossa vida e funcionalizamos a nossa família, realizando algum tipo de distribuição de responsabilidades pelo trabalho doméstico e pelo trabalho remunerado, tem sido relegada ao âmbito da liberdade individual. Ocorre que o que tem ficado fora dessa perspectiva, o que tem ficado fora de perspectiva, é que a estruturação da família baseada no gênero, ela é incompatível com a ideia de decisão consensual e racional. Por que é incompatível? É incompatível porque alguém que cresce sob essa estrutura, sob a estrutura de gênero, molda os seus planos de vida a partir de uma visão de mundo que é guiada pelo gênero. Segundo, porque as normas que regem as relações de emprego e as relações conjugais e parentais, elas reforçam a estrutura, diminuindo as possibilidades da mulher sair dessa situação injusta. Além disso, a mulher, em geral, depende economicamente do marido. Então, não é consensual e racional uma decisão que vai implicar no fato de que o marido ganhará mais e trabalhará cada vez menos nas atividades domésticas e familiares, e aí prejudicando a inserção e o desenvolvimento de suas esposas no mercado de trabalho, aumentando ainda a discrepância da renda que é oferida por cada um deles, e, por consequência, contribuindo para a manutenção da dependência econômica da mulher e a sua dominação e a sua posição de sujeição. Então, a família que é estruturada no gênero, além desse evidente prejuízo que é causado ao desenvolvimento das mulheres em todas as esferas da sua vida, ela é também prejudicial às crianças. E ela é prejudicial às crianças porque a interação que será experimentada por essas crianças, ela está baseada no sacrifício unilateral da sua mãe, no altruísmo desigual e na dominação do poder familiar pelo seu pai. A partir disso, torna-se muito mais provável que elas não se tornem pessoas com forte senso de justiça, que essas crianças elas não sejam capazes de alcançar o ponto de vista dos outros, uma vez que as suas personalidades são fortemente moldadas pelos arranjos sociais dos seus pais. Então, pelos arranjos dos seus pais que estão sendo guiados pelas estruturas de gênero. Diante disso, esses meninos e essas meninas, eles terão uma resposta bem diferente quando eles olharem, respectivamente, para os seus pais e para suas mães, e eles se perguntarem como ser o tipo de pessoa que eles são. As meninas, a partir da resposta que elas vão obter, elas estarão mais atentas às responsabilidades domésticas e familiares. Enquanto os meninos, ao realizarem esse mesmo exercício, eles estarão mais inclinados para a conquista do espaço público. Então, a família ela acaba se tornando o próprio eixo do gênero. E ela reproduz essa estrutura de uma geração a outra, sucessivamente. Então, a família, tipicamente constituída em nossa sociedade, ela não pode ser considerada justa nem para as mulheres e nem para as crianças. E sendo essa injustiça empiricamente verificada, a pergunta que se segue é por qual motivo
que as teorias de justiça social que surgem a partir da década de 60, elas negligenciaram o gênero ou colocaram a família para além da justiça. E aí essa negligência, ela pode ser verificada em duas situações diferentes, mas relacionadas. A primeira hipótese de negligência, ela decorre do fato de que as teorias que atribuíram algum papel relevante para a família, elas simplesmente presumiram que o indivíduo que estava sendo idealizado são homens, e homens como esposa em casa. Assim, elas acabaram obscurecendo os efeitos que as desigualdades entre os homens e as mulheres, o efeito que essas desigualdades causam na realização de iguais oportunidades para todos, e aí incluindo as crianças. E o outro lado dessa negligência, ele se evidencia pela neutralidade de gênero que é empregada com a utilização de expressões adequadas a ambos os sexos, como pessoas e seres humanos, por exemplo. Então, essas teorias, elas utilizam expressões como essas, mas que, na verdade, estão ali única e exclusivamente para obscurecer o fato de que grande parte da experiência real de homens e mulheres que vivem em sociedades que são estruturadas por gênero depende do sexo ao qual pertencem. Então, nesse sentido, e aí considerando principalmente esses contextos de negligência, a Oaken olha para a teoria de justiça como equidade de Rawls, olha para a pressuposição que está implícita ali, de que a família estruturada pelo gênero ela seria justa, e a falsa neutralidade que por ele é empreendida na argumentação da posição original, para dizer que Rawls é um caso exemplar de negligência, que a sua teoria é um caso exemplar de negligência. Embora, como nós veremos ao final, as suas propostas são derivadas da posição original. Então, há uma crítica a Rawls, mas é uma crítica que não obscurece o potencial da sua teoria para a realização da justiça para as mulheres. Bem, em todos os casos, essas espécies de negligência, elas estão sendo colocadas para evidenciar a hipótese de que apenas é possível repensar a família estruturada pelo gênero se nós abandonarmos a ideia de que essa família é internamente justa ou que ela está além da justiça. E aí dizer que a família está além da justiça é insistir em argumentos e teorias que estão baseadas na afirmação de que as afeições e os valores que são cultivados no interior da família, eles são superiores à justiça. São valores que tornam a justiça desnecessária. Uma vez que, segundo essas teorias, os seus membros, eles estariam agindo movidos pela generosidade e por atos de supererrogação. Ou seja, atos que estão para além do que aquilo que nós seríamos obrigados a fazer. Atos que se mostram superiores aos valores da justiça. Então, nós estaríamos movidos, por exemplo, a abandonar uma carreira acadêmica, um futuro profissional, para nos dedicarmos exclusivamente ao cuidado dos nossos filhos e dos nossos pais. Isso seria o impulso natural que é cultivado no âmbito da família. O problema é que é das mulheres que se espera esses atos de supererrogação. São as mulheres, somos nós que estamos menos inclinadas do que os homens a não reivindicar o nosso quinhão da justiça e mais inclinadas a ordenar as nossas prioridades em autossacrifício e de acordo com as necessidades das nossas famílias. Então, a Oaken, ela concede que em famílias sólidas, benevolentes e sem ocorrências de abuso, os valores que são cultivados no interior da família, eles podem ser suficientes. Por outro lado, nas situações que não se amoldam neste ideal, quando a justiça ela não é fornecida para as mulheres e para as crianças especialmente, não é fornecida quando se tem motivos suficientes para se exigir isso, então ela vai dizer que apesar da sua eventual generosidade e carinho, essas famílias supostamente tão valorosas, elas são piores do que aquelas famílias que são simplesmente justas.
Diante disso, o que é necessário é que os indivíduos eles possam confiar na justiça quando as suas concepções de bem entrarem em conflito no interior da família. E para isso, a família ela deve estar no âmbito da incidência da justiça e não fora dele. Gente, só um minuto que a minha bateria está acabando. Peraí. Iago, pode mudar o quadro falando nisso. Pronto. Bem, então a necessidade que se evidencia é que a família seja pensada como um problema de justiça e que, portanto, ela esteja no cerne da justiça. Isso vai implicar no abandono da artificial dicotomia liberal entre o público e o doméstico. E uma vez que essa dicotomia seja revisitada por uma perspectiva de gênero, a necessidade de aplicação dos princípios da justiça para a família torna-se mais evidente. E é exatamente disso que se trata esse próximo argumento. Mas, afinal, o que a dicotomia público-doméstico impõe? Essa distinção liberal entre os âmbitos público-doméstico tem a finalidade de demarcar as esferas da vida nas quais a interferência do Estado na liberdade individual ela vai requerer uma maior ou menor justificativa, e aí, respectivamente, em relação ao âmbito público e doméstico. Então, trata-se de um argumento que pode ser também compreendido na dicotomia tradicional entre o direito público e o direito privado, já que o direito privado ele é marcado pelas relações entre os particulares para as quais o Estado ou os seus órgãos eles não concorrem diretamente. E, afinal, qual é o problema da reprodução dessa dicotomia? O problema é que essa reprodução, ela contribui para a negligência com o gênero, ela contribui para aquele cenário que foi mostrado no quadro anterior, e contribui porque ela afasta a natureza política da família e a relevância da justiça na vida pessoal. Por consequência, essa dicotomia, ela também vai contribuir para a perpetuação do ciclo de desigualdade entre homens e mulheres. E aí, pressupondo que os homens são indivíduos voltados às ocupações da esfera da vida pública, e aí, por exemplo, as esferas das atividades econômicas e políticas, enquanto as mulheres estão sendo pressupostas como indivíduos naturalmente voltados às ocupações da esfera doméstica, e aí as ocupações relacionadas às atividades de reprodução e de cuidado. E em todo caso, apesar desse cenário, apesar das conclusões que se extrai da dicotomia do público doméstico, essa abstenção de ingerência do Estado do âmbito pessoal, ela tem sido justificada também pela ênfase liberal no direito à privacidade. O que ocorre é que, ao tornar os indivíduos livres da intromissão do Estado e de terceiros, permite-se também que esses indivíduos não sofram qualquer limitação ao poder e controle que eles detêm sobre as suas esposas e sobre os seus filhos. Então, nesse sentido, quando se olha a construção mais tradicional do direito à privacidade, quando se olha a definição e como Locke trata a privacidade, percebe-se que essa privacidade, ela dizia respeito aos homens, chefes de família, em suas relações entre si, e não as suas relações com seus subordinados, e aí os seus subordinados que eram representados pelas suas mulheres e filhos. Então, a não intervenção do Estado, nesse contexto, ela não garante a privacidade para todos. Ela vai garantir a privacidade para a família estruturada no gênero, para a família enquanto instituição, reforçando, a partir disso, as desigualdades existentes no âmbito doméstico. Além disso, nós não podemos nos esquecer que, não raramente, a privacidade da esfera doméstica ela vai representar para as mulheres um risco à sua integridade psicofísica e à sua própria vida, conforme demonstram, inclusive, as estatísticas crescentes de violência doméstica durante a pandemia. Diante disso, uma teoria de justiça ela não pode ser dependente dessa rigidez da dicotomia público-doméstico.
Por isso é que se insiste que o que acontece na relação entre os indivíduos na esfera doméstica, particularmente nas relações entre os sexos, não está imune à dinâmica do poder econômico e político que se desenvolvem na esfera da vida pública. A estrutura de gênero na sociedade, ela não pode ser explicada sem referência à esfera da vida pública. Logo, essa célebre afirmação de que o pessoal é político, ela deve ser interpretada não como uma unificação dessas esferas, mas como uma pressuposição de que o que acontece nas relações entre os sexos, numa família que é estruturada pelo gênero, está intimamente relacionada com as dinâmicas do poder político. E aí, para encerrar esse quadro, é importante ainda destacar que a privacidade, ela não é um direito indesejável para as mulheres, sobretudo porque a privacidade, ela vai permitir o desenvolvimento de relações íntimas, ela vai permitir também o desenvolvimento da capacidade dessas mulheres de desenvolverem as suas concepções de bem, os seus planos de vida, e inclusive em oposição às suas respectivas famílias. A questão que se coloca é que a rigidez dessa dicotomia, ela torna as mulheres e as crianças vulneráveis, ao invés de expandir o desenvolvimento da capacidade delas. E aí, justamente pelo fato de que essa dicotomia, na sua compreensão rígida, como tradicionalmente se faz, é uma rigidez que serve para colocar a família às margens da justiça e não no seu cerne, como é o que está sendo proposto. E aí a gente segue para o último quadro. Bom, e aí o que se coloca nesse momento? Ao demonstrar que a família ela é um eixo de reprodução do gênero que se transmite entre as gerações e, portanto, torna essa família inerentemente injusta, ao contrário do que teria sido presumido entre os teóricos contemporâneos de justiça, a Oak evidenciou que a manutenção da tradicional divisão do trabalho doméstico e remunerado é um problema de justiça que desafia a rigidez da dicotomia público-doméstico e vai demandar uma intervenção nesse âmbito da vida pessoal. E a solução para esse problema, ela deve encorajar e facilitar o compartilhamento igualitário por homens e mulheres do trabalho remunerado e do trabalho doméstico. E aí, objetivando com isso um futuro na qual a escolha entre esses modos de vida, produtivo e reprodutivo, não se apresente condicionado aos papéis sociais esperados diante de cada um dos sexos. Um futuro justo é, portanto, um futuro sem o gênero, ou seja, e aí nas palavras de Oak, um futuro no qual o sexo de alguém não é mais relevante que a cor dos seus olhos ou o comprimento dos seus dedos. Ocorre que, como liberal e hausiana, inclusive, a Oak não espera que um caminho para a justiça ele seja trilhado pela restrição das liberdades individuais. Dessa forma, embora o casamento heterossexual ele seja a forma de reprodução por excelência da estrutura de gênero, ele não deve ser proibido, mas reformado. Para isso, a Oak recorre à posição original como recurso argumentativo para se perguntar que tipo de arranjo, principalmente em relação ao casamento, às responsabilidades parentais e ao divórcio, as partes concordariam. E diante disso, além dela propor creches de alta qualidade que sejam subsidiadas pelo Estado e a introdução do ensino sobre o gênero e a educação sexual na política educacional, que indiretamente vão contribuir para o desenvolvimento de maiores possibilidades alternativas no exercício de autonomia pelas mulheres e na realização de seus planos de vida, ou que trata também de propostas que afetariam diretamente o direito privado. E aí, especialmente, e aí é uma classificação que eu faço, que se aplicariam às relações de emprego e propostas que se aplicam às relações conjugais e parentais.
E aí, para tratar primeiro das propostas do primeiro grupo, são dessas propostas afetas às relações de emprego, para começar, a responsabilidade compartilhada dos pais pelo cuidado infantil, ela deve ser pressuposta, ela deve ser assumida e facilitada pelo direito do trabalho. Dessa forma, as demandas da vida profissional, elas devem ser repensadas para que elas contemplem o longo período em que um trabalhador de ambos os sexos estará cuidando do seu filho pequeno. Então, não é possível impor uma jornada de trabalho de 44 horas semanais e supor, e simplesmente supor, sem qualquer apoio, sem qualquer suporte, que há alguém em casa para cuidar dessas crianças pequenas. E é por isso que alguns ajustes, eles são também necessários nas relações de emprego. E aí, o primeiro ajuste, ele diz respeito ao fato de que as políticas relativas à maternidade ou à lactação, elas devem ser políticas distintas daquelas relacionadas às responsabilidades parentais. De forma que as necessidades eventualmente decorrentes da gravidez e da amamentação, elas não vinculem decisivamente a mulher ao cuidado com os filhos, tal como hoje ocorre na previsão de uma licença maternidade, que é de 120 dias, contra os 5 dias de licença paternidade, aos quais o homem faz jus. Então, Olkin sugere a equiparação da licença paternidade e da licença maternidade para facilitar o compartilhamento do cuidado entre homens e mulheres, e aí admitindo, é claro, que essas licenças não sejam simultâneas, elas podem ser sucessivas, e aí há um âmbito para a organização familiar, e além disso, sem privar a mulher de uma eventual licença pelo risco da gestação ou decorrente do direito que ela tem de amamentar o seu filho. Além disso, a Olkin vai defender que a todo trabalhador, e então a trabalhadores de ambos os sexos, deve ser garantida a redução ou a flexibilização da sua jornada de trabalho. Isso sem prejuízo da sua remuneração ou de qualquer outra vantagem, e pelo menos durante os primeiros 7 anos de vida de uma criança. E ela ainda alerta que essa flexibilidade, ela tem que ser maior caso a criança seja uma pessoa com deficiência ou com doença grave. E aí, o que se espera é que os ajustes no trabalho remunerado, eles permitirão que as mulheres, elas cresçam com a expectativa de que a sua vida profissional, ela será tão relevante quanto a sua vida pessoal, e que se o seu plano de vida incluir a maternidade, ela não precisará se sacrificar assumindo ocupações que se adequem a uma dupla jornada. Então, as expectativas institucionalizadas de cuidado com as crianças, elas obrigarão igualmente homens e mulheres, independentemente da manutenção do casamento entre eles. Bom, e aí seguindo para essas medidas que são próprias e propostas que são próprias e específicas ao direito de família, primeiro eu vou recordar que o casamento, ele é mantido. Por consequência, os homens e as mulheres, eles vão seguir livres para dividir o trabalho doméstico e o trabalho remunerado. Então, qual é a proposta e como essa proposta, ela se propõe, então, apesar do casamento e apesar de tolerar essa divisão, como essa proposta, ela se volta à redução da vulnerabilidade das mulheres e das crianças. Bom, o que se espera é que esse casamento, ele deve ser dotado de conteúdos obrigatórios e impostos pela lei sem referência ao sexo. E aí, na minha interpretação, vou adiantar, tudo que é dito em relação ao casamento se estende também à união estável, sobretudo porque há uma equiparação entre o casamento e a união estável, e aí na aplicação das normas que aqui serão consideradas,
embora é uma ressalva, porque, obviamente, a OCDE não trata da união estável, sobretudo como nós a conhecemos, e considerando que boa parte das suas conclusões foram escritas na década de 80, e os Estados Unidos, enfim, não tem um regramento tão parecido com o nosso. E aí, feito essa ressalva, passemos às propostas que imediatamente vão afetar, então, a organização interna da família. E para começar, os regimes de bens disponíveis na nossa legislação, eles devem ressalvar os proventos como comuns aos cônjuges ou companheiros. Uma vez que hoje, esses proventos, ou melhor, o salário, está expressamente excluído tanto na comunhão parcial quanto na comunhão universal. Então, a remuneração pelo trabalho remunerado de um dos cônjuges, ela deve ser feita também para aquele que exerce o trabalho não remunerado. Ou seja, a remuneração, ela deve ser dividida igualmente pelo trabalhador e depositada para ambos os cônjuges. Ou que cita ainda que isso seria feito mediante pagamento 50% para cada um deles e através de um cheque nominal. E assim, ainda que, como se espera, esses valores eles sejam unificados para a administração dos custos, dos ganhos, do orçamento familiar, o pagamento distribuído dessa forma, ele reforça a ideia de que o ganho é conjuntamente adquirido. Que se tem alguém se dedicando à atividade remunerada, é porque existe alguém em casa realizando as atividades domésticas e o cuidado com os filhos menores. Então, a ideia, a partir disso, é que o trabalho remunerado, ele é tão importante quanto aquele que não é remunerado, é aquele que está voltado ao cuidado e às atividades domésticas. Além disso, essa proposta ela fará uma diferença significativa naquelas relações nas quais uma das partes comumente explora o fato de ganhar uma maior renda para monopolizar as decisões familiares e subjugar e dominar economicamente o seu cônjuge, e aí, via de regra, as mulheres. Bom, e aí, seguindo para tratar dos efeitos do divórcio, considerando aquelas mudanças que estão sendo sugeridas nas relações de emprego, espera-se que os pais eles se envolvam de forma igualitária na criação dos seus filhos. Então, ainda que sobrevenha o divórcio, esse divórcio ele não deve ser suficiente para que qualquer um deles passe a negligenciar essas crianças economicamente ou afetivamente, como hoje ocorre. Apesar disso, a OCDE vai insistir pela necessidade de que o pai ou a mãe que não tiver o domicílio fixado junto ao do seu filho, ele deverá garantir que a pensão que será paga, ela tenha condições efetivas de garantir o padrão de vida, de garantir que o padrão de vida entre a criança e o pai ou a mãe alimentante seja o mesmo. Essa proposta de manutenção do mesmo padrão ou da mesma condição social, ela é, de certa forma, coberta pelo direito brasileiro. Inclusive, é o que se espera de algumas decisões judiciais, embora o percentual fixado de pensão, ele nem sempre se preste, de fato, a garantir essa igualdade no padrão de vida entre pais e filhos. De todo modo, fica a proposta e a relevância dessa proposta. E aí, além disso, independentemente do consenso que tenha existido para a divisão do trabalho doméstico e remunerado, com o divórcio, o cônjuge ou aquele que exercer atividade remunerada, ele deverá pagar pensão àquele que tenha se dedicado ao trabalho doméstico. Então, tudo bem. A organização da vida familiar e a divisão do trabalho, a definição de quem exercerá trabalho produtivo ou trabalho doméstico é de livre escolha daquele casal. Independentemente dessa escolha, o que se está dizendo é que a partir do divórcio, aquele que ficou trabalhando em casa, ele faz jus a 50% dos ganhos
do ex-cônjuge que tenha se dedicado ao exercício da atividade remunerada. Isso é diferente do que é previsto hoje pelo direito civil, porque essa pensão ela não tem o caráter meramente reabilitativo, ou seja, ela não vai servir apenas para garantir que a mulher, como é a maioria dos casos, ela passe a exercer uma atividade remunerada ou para garantir a ela meramente a subsistência. Essa pensão ela está sendo destinada para garantir para essa mulher o mesmo padrão de vida que ela tinha durante o casamento. E pelo mesmo período de tempo pelo qual ela tenha se dedicado ao exercício de atividades domésticas e ao cuidado com os filhos. E isso é muito importante porque cria uma possibilidade de saída para essas mulheres de uma situação eventualmente injusta. Então, a mulher não precisa ponderar, por exemplo, diante de uma situação flagrante de violência, que ela não pode se divorciar, porque se ela se divorciar, estando dependente economicamente do marido, ela não vai ter condições de garantir a própria subsistência, de garantir aquele mesmo padrão de vida. E se o casamento ou a união estável, por acaso, ele não dure muito tempo, mas tenham sobrevindo filhos comuns, essa pensão ela deve ser mantida até que o filho mais novo ele alcance pelo menos 7 anos de idade, ele ingresse na primeira série do ensino fundamental. Por quê? Porque isso permite uma maior disponibilidade dessa mulher para o trabalho. Isso permite que, ainda que ela tenha que se voltar para ocupações de menor remuneração ou para ocupações de trabalho por tempo parcial, essa escolha, essa situação social não vai tornar a ela e o seu filho ainda mais vulneráveis, não vai contribuir para o empobrecimento deles quando se tem em perspectiva, em contraposição, a situação econômica do marido, do ex-cônjuge ou do pai daquela criança. E aí, diante dessas propostas, alinhadas às políticas públicas que foram sugeridas pela OAK, então uma educação que aborde o gênero, uma educação que aborde a educação sexual e, além disso, a universalização das creches, espera-se que uma sociedade sem gênero possa finalmente acenar em um horizonte próximo, de forma que, ainda que essa divisão do trabalho doméstico e remunerado, ela persista entre homens e mulheres, as instituições estejam suficientemente modeladas pela justiça, assegurando iguais oportunidades e evitando os custos da dependência econômica e da reprodução desse ciclo de desigualdades que torna as mulheres e as crianças mais vulneráveis. Com isso eu encerro e me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Rafaela, muito obrigado. Foi um prazer te ouvir. Como tem acontecido, né, eu faço uma pergunta por 2 razões. Uma é uma curiosidade que eu tenho, né, e outra é para ver se quebra o gelo, né, se encoraja o nosso público aí a perguntar também. Tá? Então, vamos lá para a minha questão. Né? É o seguinte, tu faz referência, né, a Oaken é uma crítica do Rawls, mas também tem certas afinidades, né? Não discorda totalmente do Rawls, e até tanto não discorda que invoca essa figura rawlsiana, que é a figura da posição original, que é aquele ponto de partida, né? Que o Rawls considera adequado para fazer escolhas sociais, né? Bom, mas aí que começa a minha questão, porque tem uma peculiaridade, né? Pelo que eu entendi, né, da tua interpretação, e a minha interpretação também. A Oaken pensa na posição original como um ponto de vista, né, para escolher não princípios de justiça,
a escolha que ela tem em vista é uma escolha já de instituições, né? Tanto que tu consegue detalhar, como tu fez no final, né? Propostas já bem palpáveis, né? de reforma do direito previdenciário, direito de família, né? Então tem essa diferença, né? A posição original para o Rawls é um lugar para escolher princípios que, por sua vez, vão governar instituições, enquanto que a Ockham já salta os princípios e vai logo para as instituições. Por que eu falo disso, né? Porque tem todas essas ideias, né? E é difícil discordar delas, mas é também inevitável pensar que todo esse pacote de medidas pode ser insuficiente. Então nós podemos igualar o tempo de licença, né? A licença paternidade tem o mesmo tempo da licença maternidade, nós podemos alterar o regime de bens, né? Fazer com que os proventos sejam comuns, e ainda assim, quer dizer, implantar todas essas medidas e ainda assim, né, permanecemos com uma cultura que faz com que predominantemente a mulher se ocupe do trabalho doméstico e de cuidar das crianças, né? Eu tive até um colega que eu admiro bastante e que eu me surpreendi ouvindo isso, né? Porque nós estávamos em uma reunião na pós-graduação, tratando das exigências de produção, de publicação para os professores, e aí uma professora sugeriu, talvez nós devêssemos diminuir a exigência para professoras que são recém-mães. E eu disse, e casualmente eu era recém-pai, né? E até riram de mim, mas porque só para as professoras? E aí esse colega disse, mas tu quer que os professores, pais, sejam dispensados de publicar para ficarem sentados no sofá vendo futebol na TV? Não é com esse fim, né? Mas se essa cultura patriarcal for resistente a essas medidas, é o que nós teríamos, né? Ao mesmo tempo de licença, e aí fica a mãe cuidando do filho e o pai vai pro bar com os amigos. Bom, a pergunta é longa, mas eu vou chegar lá. O meu ponto é o seguinte, né? É que talvez, então, né, se medidas como as que a Ockham propõe forem insuficientes, algo de se cogitar poderia ser, talvez, uma hipótese, né? É um exercício. Vamos tentar, então, restringir a liberdade de expressão, censurar publicações que contribuam para a manutenção, né, dessa cultura patriarcal. Bom, o meu ponto a Ockham não defende isso, porque a Ockham é uma feminista liberal. Só que eu me pergunto o seguinte, se na posição original, né, nós não sabemos se somos homens ou mulheres e aprovaríamos todas as medidas que a Ockham propõe, será que, em não sabendo o nosso sexo, nós não acabaríamos simpatizando também com medidas mais incisivas, né, como essa que eu sugeri, que pensa bem, né, é uma conversa nossa na posição original, então nós não sabemos quem somos. E aí eu pondero o seguinte, olha, minha colega, né, que é a Rafaela, mas eu não sei nem ela sabe que é a Rafaela. Pensa na hipótese de tu ser uma mulher e sofrer com desigualdade de oportunidades por causa de certos padrões culturais resistentes, né? Então, que tal se nós procurássemos interferir mais drasticamente, né, nesses padrões culturais, limitando discursos, reprimindo discursos que contribuem para que essas normas sociais
que punem as mulheres persistam. Então, vou resumir minha longa pergunta, né? Como é que uma liberal como a Alckmin, que recurso uma liberal como a Alckmin teria para não ir para não ir mais adiante, né? Mais adiante do que ela foi então para não defender medidas contrárias às liberdades, com o fim de alcançar uma sociedade livre de gênero. Desculpe pela longa pergunta, Rafa, mas espero que seja interessante. Não, achei ótimo, obrigada. Então, eu até esperava que ela fosse fazer um paralelo da aplicação dos princípios ao final, né? No final do livro, que ela dissesse, olha, já que há um potencial humanista para a teoria do Rawls, para incluir as mulheres, e ela faz o recurso à posição original, pensei que ela fosse modelar a aplicação daqueles princípios dessa forma. Mas aí ela não faz, como você já adiantou. Bem, primeiro, eu acho que talvez ela poderia argumentar, não vejo agora isso como incoerente com o trabalho dela, argumentar que as liberdades elas deveriam ser toleradas à medida que elas não importem em fatos de dominação e de subjugação do outro. Porque ela faz menção, né, ao fato de que, como nós sabemos, na posição original, as partes elas querem evitar os custos de tudo aquilo que possa culminar na perda ou afetar o seu autorrespeito. Então, é possível que as partes na posição original talvez concordassem com uma formulação como essa. Para evitar os custos, qualquer medida que pudesse afetar o autorrespeito, elas talvez concordariam em que o primeiro princípio ele pudesse estar limitado, que a liberdade se limitaria ao exercício de outras liberdades que não importem em fatos da dominação e de subjugação do outro. Salvo engano, o Rawls faz uma concessão, que ele não vai tão longe, é claro, mas ele vai dizer, né, que as liberdades do primeiro princípio, elas são restringidas por outras liberdades. E aí não sei se ficaria muito coerente, mas talvez seja uma argumentação possível, porque no final do livro ela faz um condicionamento do exercício de liberdade. Então, eu não poderia, olha, não posso, com base na liberdade, argumentar ou justificar uma posição como uma posição válida de justiça que vai impor ou que vai justificar a manutenção de uma hierarquia sexual que, no fim das contas, termina por subjugar, por dominar as mulheres. Não sei se te responde, mas eu acho que eu pensaria dessa forma. Rafa, muito obrigado. Vamos passar para perguntas dos nossos assistentes. A primeira pergunta é da tua colega de doutorado, Lorena. Abraço, Lorena, eu vou ler para ti. Tá? Parabéns pela excelente aula, professora Rafaela. Você nos explicou que a Alckmin considera que a família deve ser pensada como um problema de justiça. Você considera que a concepção de família sem gênero de Alckmin se acomoda dentro da estrutura rawlsiana, mesmo com as modificações advindas com o liberalismo político? Já que o espesso véu da ignorância é projetado para encontrar uma concepção de justiça que possa obter o apoio de cidadãos que afirmam diferentes doutrinas abrangentes, como a concepção de família de Alckmin consegue satisfazer essa condição, sendo objeto de um consenso razoável e sobreposto. É uma pergunta que tem talvez um ponto de partida similar ao da minha, mas segue um outro caminho, né? Se quiser que eu repita, Rafa, é só dizer. Não, tudo bem, acho que eu entendi. Bom, obrigada, Loris. Então, eu acho que a sua pergunta, se eu entendi bem, ela, de certa forma, faz parte do meu problema de pesquisa agora, né? Do projeto de pesquisa do doutorado. Bom, é um problema o fato de Rawls ter admitido e reconhecido como razoáveis doutrinas e concepções de bem que, eventualmente, elas vão endossar essa estrutura de gênero, né? Doutrinas e concepções de bem que justificam e que tentam se apossar da hierarquia de gênero. E aí é o caso das religiões cristãs, por exemplo. Bom, se eu não estou enganada, se não me falha a memória, a Alckmin, no último capítulo do livro dela, quando ela faz as propostas para uma justiça mais humanista,
ela exclui, e não me lembro se há um grande argumento para isso, mas ela exclui essas doutrinas, ela exclui essas concepções. Ela entende que, bom, ainda, se não me falha a memória, é justamente quando ela faz uma limitação dessas liberdades. Então, ninguém poderia, por causa de uma concepção de bem, endossar e querer endossar como razoável algo e uma concepção de mundo que, por exemplo, consista no fato de que as mulheres elas devem obediência, elas devem subordinação em relação aos homens. Certo. Bom, não tem uma pergunta, mas tem um elogio aqui da Yara, vou ler. Parabéns, Rafaela, a apresentação maravilhosa, sucesso. Yara Souza. O que foi, Yara? Tem pergunta que eu não vi aqui? Tem um elogio do Roberto também, Leandro, antes da Yara. Ah, é verdade, é verdade. Então, também parabéns pela exposição clara e extremamente lúcida. São dois elogios, então da Yara e do Roberto. Agora chegou a pergunta da Carolina, Leandro. Ok. Então vamos lá. Carolina. Rafael, obrigado pela apresentação, super interessante. Para além da divisão do cuidado entre homem e mulher, eu gostaria de saber se a Oaken trata da participação do Estado no trabalho de cuidado. Boa pergunta, hein? Leandro, repete para mim, por favor, o final. Sim, então, vamos lá. Para além da divisão do cuidado entre homem e mulher, eu gostaria de saber se a Oaken trata da participação do Estado no trabalho de cuidado. Eu acho que no sentido de, se ela já presume de saída, né, que são os pais os encarregados primordiais do cuidado e só trata da questão da divisão do trabalho entre eles, ou se indaga também sobre as responsabilidades sociais. Então, primeiro eu vou agradecer a Yara e o Roberto, que foram meus orientadores e co-orientadores, orientador e co-orientador, respectivamente, no mestrado, né? Então, não sei se são tão sinceros, mas eu sei que o carinho é verdadeiro, então eu vou agradecer. Bem, sobre a pergunta, a Oaken ela parte de algumas políticas públicas antes de detalhar as intervenções no direito privado. Então, por exemplo, a ideia de que as creches sejam subsidiadas pelo Estado. Então, ela atribui também aos empregadores o dever de manter no ambiente de trabalho, né, uma creche para essas crianças menores, mas afirma ainda o dever do Estado de subsidiar essas creches para que elas sejam creches de alta qualidade. Então, há uma ênfase nisso. Então, não é só um lugar onde as crianças podem ser deixadas, ela dá uma ênfase para que essas creches elas sejam creches de alta qualidade. Além disso, ela dá ênfase também à qualidade da escola pública e à necessidade de que sejam mantidas atividades extracurriculares. Então, para que as crianças elas possam ter acesso a uma formação educacional adequada, inclusive ao ideal de iguais oportunidades. Então, não é simplesmente desonerar os pais tendo uma alternativa de cuidado para essas crianças através das creches ou através das escolas. Esse sistema educacional integrado ele tem que ser um sistema de alta qualidade, que dê alternativas, inclusive, para uma formação extracurricular. Para além dessas medidas, não me recordo se existem outras. Talvez existam, mas que eu me lembre agora não. Muito bem. Bom, Rafa, te agradeço muito por ter aceito o desafio, né? Queria cumprimentar a Yara e o Roberto, né, pelo trabalho
deles na tua formação, né? Posso testemunhar que já chegou ao doutorado uma aluna bastante madura, né? E então, antes de me despedir, vou fazer, como de praxe, né, o anúncio da palestra da semana que vem. Ficamos com 2 aulas assim, em semanas consecutivas, por causa do carnaval, né? Na época em que o curso foi planejado, não se sabia do carnaval, né? Se haveria carnaval, enfim. Então, preferimos evitar, e aí ficamos com essas 2 palestras, mais uma vez, em semanas consecutivas. E outra coisa que nós não sabíamos, quando o curso foi planejado, é que o Davi Gomes, né, meu colega no FMG, nesse meio tempo se candidataria e se elegeria presidente da Associação Serras de Minas. Então, vai parecer a fala final do presidente, né, mas o Davi foi convidado por causa da área de especialidade dele, né, mas até é bom, né, porque aí é uma oportunidade também para, nesse encontro final, o Davi nos falar um pouco sobre os planos da associação, que vocês já conheciam ou ficaram conhecendo, né, graças a esse curso. E aí, então, é o seguinte, né, o tema, tá, vamos de novo tratar de um filósofo, com algumas afinidades com filósofos liberais, mas um filósofo de uma outra pertencente a uma outra tradição, que é o Jürgen Habermas, e não aparece aí, tá? Mas o Davi já indicou as leituras para a semana que vem, tá? E então o Iago vai mandar por e-mail para vocês, tá? Eu só queria avisar que nós vamos ter uma... Elas estão no chat também, aqui do lado, acabei de enviar. São 2 leituras, Pachucani e Habermas. Pois sobre isso que eu queria comentar, a escolha do Davi, né? O Habermas também é um autor que não tem o direito privado como um de seus temas centrais, né? A exemplo dos demais autores dessa reta final. Então, a escolha do Davi foi de um texto do Habermas, em que o Habermas dialoga com o Eugênio Pachucanes, que é um jurista marxista, né? Viveu lá nas primeiras décadas do século XX. Né? Então a escolha foi, não é uma leitura extensa, mas são leituras dos dois. Então há um capítulo de um livro do Habermas e também um capítulo de um livro do Pachucanes, que vão então dar a base para a palestra do Davi na semana que vem. Eu já estou bastante animado, ansioso, né? E então convido vocês todos, tá? E aí, né, também aquele encontro, né, muitas lágrimas, porque vamos nos despedir, tá? Então fiquem bem todos e nos encontramos na quinta-feira que vem, tá? Boa noite.